Vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador que tem negociações com Vitória para a sequência do ano, que é o centroavante uruguaio Rubem Bentancur. Ele que tem passagens aí pelo Peñarol, também já atuou no Bolonha, na Atalanta, no futebol italiano, e aqui no Brasil inclusive jogou no Paraná Clube, lá na temporada de 2017, não teve tantas chances não, foram apenas 4 partidas. Jogou também pelo PSV, ele que sai muito novinho lá do Danúbio. Esse jogador, o Rubem Bentancur, ele está em reta final de contrato. Tem vínculo no Nacional do Uruguai somente até dezembro. Essa informação de que o Vitória tem negociações com o jogador foi confirmada pelo jornalista Reinaldo Oliveira. Um abraço para o Reinaldo, inclusive, que garantiu essas conversas, negociações nos últimos dias. Sobre o Rubem Bentancur, o que eu posso passar aqui para vocês? É um jogador de grande área. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do jogador segundo o site SofaScore nessa temporada. Uma nota média razoável lá no Nacional, de 6,87. É um jogador forte fisicamente, consegue fazer muito bem aquele pivô, se destaca principalmente na bola aérea. Tem 1,85 m de altura, é destro, bate muito forte na bola, até mesmo em cobranças de pênaltis. Ele começa a temporada como reserva, só que nos últimos jogos vem sendo um jogador titular, como por exemplo contra o São Paulo na Copa Libertadores da América. Ele foi titular no jogo da volta e também na ida, participou aí de 70 minutos em cada um dos confrontos. No comecinho do ano ele foi reserva, tanto é que dos jogos que ele fez nessa temporada, em 29 ele foi titular em apenas 19 deles, mas por exemplo nas últimas 7 atuações foi titular em todas elas. Então o Nacional que, nos jogos onde o Nacional obviamente utilizou o seu time titular. O Rubem Bentancur, como está em reta final de contrato, não precisaria, por exemplo, de uma compensação financeira muito grande. É óbvio que o Nacional não vai liberar o jogador de graça, porque tem sim a sua moral com a torcida. Ele está avaliado hoje em 700 mil euros, na cotação atual, algo aí na faixa de 4 milhões, 4 milhões e meio de reais. É uma quantia alta, mas não vejo a necessidade, por exemplo, do Vitória chegar até este número. No ano passado, o Rubem Bentancur, já experiente, estava defendendo o Liverpool Montevideo. Lá no Uruguai existem vários clubes menores, tirando o Nacional e o Peñarol, que são de fato os dois gigantescos. Tem ali o Danúbio com o Defensor, que fica sendo os dois clubes, mas não é clube de torcida, etc. O Montevideo também muito menos, são clubes mais regionais de cada um dos bairros, vamos colocar assim, de Montevideo. Mas por um clube menor, ele conseguiu excelentes números, foram 18 gols, sendo na Libertadores 4 gols em 5 partidas, pelo modesto Liverpool de Montevideo. No Peñarol, em 2022, teve até números aceitáveis, 9 gols e 2 assistências em 42 jogos, mas que acabou não renovando esse é o vínculo no Peñarol. Jogador que é experiente, como eu falei, jogou aí na Atalanta só 3 jogos, lá em 2014 ainda, outra época da Atalanta, no futebol italiano. Também outros clubes menores, o Arezzo na Itália, o Bolonha também em 2015, Defensa e Justiça na Argentina, até chegar aqui no Brasil, no Paraná. Jogou também na Colômbia pelo Santa Fé e no México pelo Atlante em 2018, até voltar ao Boston River em 2020, no seu país de origem. Pode deixar a sua opinião. Rubem Bentancur, penso que seria assim um jogador interessante, para o Vitória nesse Campeonato Brasileiro. Não acharia um craque. Se o Vitória estivesse contratando o Rubem lá no começo do ano, para ser o camisa 9 único, titular, incontestável, eu não acho que seria esse o nome não, Mas agora na metade do ano, já com as possibilidades menores, olhando o mercado brasileiro, e também por se tratar de um jogador para chegar e disputar a posição com o Alejandro, reta final de contrato, o Campeonato Uruguaio que é tecnicamente muito inferior ao Campeonato Brasileiro, mas eles têm aquela característica da garra, da gana. O Peñarol e o Nacional não, esses sim são clubes bons. Mas olhando os outros adversários, não tem nem comparação. Se você pegar o 10º colocado da Série A com o 10º do Campeonato Uruguaio, até mesmo os clubes que estão na zona de rebaixamento, a diferença técnica é gritante. Pode deixar a sua opinião sobre esse jogador também, que pode sim. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância financeira do Vitória continuar na Série A do Brasileirão para o ano que vem e até mesmo trazendo os valores, essa diferença gigantesca entre você estar na Série A ou na Série B do Brasileirão. Infelizmente, alguns clubes aqui do Brasil, e assim, eu não vejo que é só culpa deles, mas que há também uma diferença muito grande em relação à distribuição dos direitos de transmissão. Se você comparar o que recebe o Vitória a um Corinthians, Palmeiras, Flamengo da vida,
é muito desproporcional. Já foi maior, inclusive, hoje fica basicamente 40% um valor fixo, 40% também em relação à posição, né, do time do Campeonato Brasileiro e 30% pelos jogos que serão transmitidos na sequência da temporada. Aliás, 30% dos jogos, 30% também da colocação e esse 40% do valor fixo, totalizando, né, esse 100%. Na Série B do Brasileirão, no ano passado o Vitória recebeu algo na faixa de 10 milhões de reais pelos direitos de transmissão. Houve também premiação para os jogadores, principalmente naqueles jogos mais importantes, na reta final, e consequentemente também um prêmio relevante pelo título, né, o Vitória que recebeu da CBF, além desses 10 milhões do direito de transmissão, mais 2 milhões e meio de reais por ter conquistado o caneco da segundona no ano anterior. Na Série A desse ano é difícil a gente estimar agora, porque geralmente eu uso, né, os dados aqui do vídeo com base no relatório do Rodrigo Capello, que ele faz um levantamento espetacular de cada um dos clubes em relação à temporada anterior. A tendência é que o Vitória receba de direito de transmissão na Série A de 2024 algo na faixa entre 70 até mesmo 80, 90, 100 milhões de reais por este ano, tá? Por quê? Comparando os outros clubes em edições anteriores, o Goiás em 2022 só da Série A recebeu 75 milhões de reais, o próprio Vitória em 2018 49 milhões, o Fortaleza em 2022 com todas as competições 118 milhões de reais, o Bahia em 2021 124 milhões, também por todos os torneios, e o Ceará na primeira divisão 91 milhões de reais em 2021. Então tem também aqueles fatores, cada jogo na TV aberta o clube recebe mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais, na TV fechada 750 mil, tem que saber exatamente a posição que o clube vai terminar também no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se o Vitória ficar na 11ª colocação, o clube, né, no ano passado o Fortaleza recebeu nessa colocação 20 milhões de reais. Então são alguns fatores, só que dá pra gente garantir sim que há uma diferença entre você estar na Série A e na Série B de pelo menos 10 vezes mais. Isso só considerando coisas básicas, tá? Igual, por exemplo, a questão do direito de transmissão, uma ou outra venda de camisa, bilheteria, etc. Você já consegue vezes 10, né? Essa diferença entre primeira e segunda divisão. Então está aí essa importância também para uma motivação aos jogadores. Pelas informações que eu procurei, eu não consegui encontrar se há uma premiação, por exemplo, mensal aos atletas do Vitória por um determinado objetivo. Por que eu digo isso? O Goiás, né, quando estava nesse ano, inclusive na Série B, cada mês dentro do G4 a diretoria premia com uma parcela para os jogadores. Tá? Nada extraordinário, mas é uma bonificação. Na Série A também, cada mês que o Goiás passava longe ali do Z4, estabelecendo uma tabelinha contra quem que ia lutar, cada vez que o Goiás ficava acima destes clubes e fora do Z4, também tinha uma premiação. O Sport ofereceu uma premiação alta no ano passado, na reta final da Série B. Eu acho que essa premiação alinhada a metas mensais, ela faz mais sentido, porque um bicho, por exemplo, você pode pagar 10, 12 bichos para o jogador e ainda assim o clube se rebaixar. Na Série A do Brasileirão, óbvio que tem, né, tudo há um risco também na questão do investimento, só que eu vejo sim como necessário e o Vitória deve sim abrir os cofres também olhando essa questão da motivação, da premiação para os atletas. Você pode até se questionar, falar, putz, Guilherme, mas pô, os caras já recebem um salário muito alto, será que precisava de mais, né, de pagar a premiação, etc. Olha, assim, a gente não tá nas contas deles, né? Se a gente recebesse 100 mil por mês, eu acho que eu trabalharia mais uns 4 meses, 5 meses e já tava bem da vida. Mas assim, não é tão simples, né? Você não sabe a realidade de cada um e convenhamos, algo a mais sempre é capaz de motivar o ser humano. Tá? Eu não sou a favor, por exemplo, se o cara tiver premiação, ele joga bem. Se não tiver, o cara não quer correr. Aí é mau caratismo. Agora você buscar algo a mais, fazer, por exemplo, né, igual uma empresa, uma instituição comum, vamos colocar assim, né, que o cidadão trabalha, ter uma bonificação por você atingir determinada meta ou um valor a ser pago por um bom trabalho, hora extra, isso eu não vejo problema algum, como eu falei, desde que não parta para esse lado do mau caratismo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. E tá aí a importância de um Vitória que já está gastando uma quantia alta, né, na Série A. Acho que o Vitória até gasta muito mais do que a qualidade que tem dentro do seu elenco, mas que pode sim tentar forçar um pouquinho mais, não endividar o clube. Hoje o Vitória, né, começou essa temporada, por exemplo, de 2024, com uma dívida que chegava mais ou menos a 70 milhões,
Em 2023, o déficit foi de 24 milhões, né? A dívida do clube chegava a 230 milhões de reais. Então, assim, não estou falando para o Vitória ser irresponsável, só que tentar um investimento um pouquinho maior, visando essa permanência na Série A, eu concordo, né? Assim, garanto para vocês que é muito mais vantajoso você trazer 2, 3 jogadores diferenciados, de 200, 300 mil, 400 que seja por mês, e buscar essa permanência na primeira divisão, do que ter que jogar a Série B do ano seguinte, tendo basicamente as receitas somente se você pegar direito de transmissão, venda de camisa, bilheteria, que mais? Venda de jogador pode acontecer também, estando na Série A e em Série B, a diferença com toda certeza é mais de 100, 120, até uns 150 milhões de reais. Então é fundamental estar na elite do Brasileirão.